Hallo Leute, guten Tag, wie geht's euch? Olá pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, me conta aí, gente. A gente vai começar, né, com a nossa aula. Lembrando que estamos falando sobre o tema verbos em alemão. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quem sabe Österreich é a Áustria, tá? E eu até fiz uma pergunta essa semana. Quem sabia qual era a língua que se falava na Áustria é o alemão. Uma coisa muito importante. Essa aula é sobre verbos modais, então ela é uma aula muito densa e extensa. Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso para a gente fazer em 1 hora, talvez eu tenha menos tempo. Já estou aqui enrolando demais, 5 minutos. Deixa eu ver o que Thay falou. Estudo há 1 ano, estou morando em Dresden há 6 meses. Há 2 semanas fiz meu reconhecimento como enfermeira, então estou desesperada. Estou assumindo o setor já como enfermeira plena, então tenho que correr atrás. Nossa, Thay, tem que correr atrás mesmo. Eu sei que não é fácil, sei mesmo, mas parabéns pela sua conquista. Tenho muitos alunos que são enfermeiros que estão na Alemanha também. Estava até dando uma aula para uma aluna minha que é enfermeira e trabalha na Alemanha. Ela estava precisando reforçar um pouco o Sprechen, né, em alemão. E Karina falou que não, que na Áustria não se fala alemão. Eles falam dialeto, né? Então, é um pouco de tudo. Se a Karina tá falando, ela tá na Alemanha. Vamos lá, viu, gente? A gente começa com aquela frase de toda sexta-feira, toda aula, né? A gente faz. Vocês falam aí em casa, eu tô meio fã, tô meio gripadinha, mas tá tudo bem. Falem aí de casa e eu vou responder, eu vou falar daqui para ver se vocês fizeram da forma correta, tá? Então leiam aqui, o que é que tá escrito aqui? Como tem esse leve delay, então eu vou aproveitar e já vou falar. Seguinte, me digam aqui nos comentários se vocês acertaram ou não, beleza? Heute ist Freitag, der 22. Juli 2022. Also, ich wiederhole. Heute ist Freitag, der 22. Juli 2022. Conseguiram falar da forma correta? Lembraram que isso aqui é um número ordinal e que o mais bata a tecla toda a aula, toda sexta-feira falando sobre isso? Como vocês sabem, a gente vai trabalhar o tema hoje de verbos modais. E para começar nossa aula, eu falei no início, por favor, bitte schön, essa aula ela é muito interativa, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Deixa só eu abrir aqui um joguinho que eu preparei. Eu não vou fazer todas as perguntas desse joguinho. A ideia é que a gente fazer uma pequena revisão sobre o tema Satzklammer, sobre o tema posição do verbo, posição das palavras em alemão, tá? E aí, quero que vocês escrevam aqui nos comentários qual que seria a ordem correta dessas palavras aqui. Melhor, como que seria a frase correta? A gente tem Beruf, ich bin Studentin von. Como que seria a forma correta em alemão? A ideia aqui é para a gente trabalhar qual que é a posição correta de cada palavra numa frase. E aí, só para a gente revisar, podem escrever nos comentários como que seria a forma correta. Se você disse Ich bin Studentin von Beruf, você acertou, tá? A ideia dessa atividade é que você faça o mínimo de movimentos possíveis para obter a resposta correta. Obter a resposta correta e também fazer o mínimo de movimentos possíveis. E nesse daqui, como Brasilien ich aus? E essa frase de cá, como Brasilien ich aus? Quero ver aí, me contem. O correto seria ich komme aus Brasilien. Certo? Lembrando que, como a gente já trabalhou desde abril, o verbo em alemão, Thay colocou, ich komme aus Brasilien, genau. O verbo em alemão vem na segunda posição. Só mais um aqui para a gente exercitar. Paulo, ich wohne in. Então, o correto seria ich wohne in São Paulo. A ideia, como eu falei, era, não sei se a gente consegue visualizar tudo aqui, mas é trabalhar, entender que quando eu falo ich komme aus Brasilien,
eu tenho o quê? O verbo vindo logo depois do sujeito em alemão. Então, a gente tem a estrutura aqui de uma oração afirmativa, este wohne em São Paulo, com o verbo wohnen na segunda posição. Essa de cá, que a Thay colocou, ich komme aus Brasilien. O verbo kommen também na segunda posição que é a correta para os verbos em alemão. Gente, eu já dei uma aula sobre verbos. Então, essa revisão que a gente estava fazendo aqui era só para a gente se lembrar de que existe, sim, uma regra em alemão para a posição de cada verbo, certo? Os verbos em alemão, nas orações afirmativas e nas orações negativas, eles têm que vir na segunda posição. E isso não tem exceção em alemão. Quando que o verbo vem na primeira posição? Quando a gente está falando de pergunta ou quando a gente está falando de uma frase imperativa, que a gente também já trabalhou as frases imperativas em alemão. E o verbo viria numa última posição quando a gente está falando de oração subordinada, mas a gente não falou sobre oração subordinada e a gente não vai falar sobre oração subordinada aqui tão cedo, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai trabalhar agora sobre os verbos modais. Mas os verbos modais nas orações afirmativas ou negativas. A gente não vai trabalhar os verbos modais em orações subordinadas, certo? Nem em perguntas. Mas se fosse... Talvez tenha algum caso de pergunta que eu não me lembro, porque esse slide está muito grande, tem muitas informações, mas a gente vai fazer somente nessas orações afirmativas e negativas, beleza? E para a gente começar a aula, eu tenho uma pergunta para vocês. O que são verbos modais? O que são verbos modais? Eu já vou até dar uma dica, né, de algumas palavras, como, por exemplo, caso vocês não sabem o que são verbos modais. Mas quando eu falo um exemplo de algumas frases. Eu gosto de dormir, eu tenho que fazer minhas atividades, eu preciso beber água, eu devo fazer perguntas, devo participar durante a aula. Então, são alguns exemplos. Pensando nisso, vem essa pergunta aqui para vocês. O que são verbos modais? Ó, Lígia falou. Não estudo alemão. Lígia é minha colega de turco. Gente, se vocês quiserem aprender turco, é com ela, tá bom? É com ela. Não estudo alemão, mas sua aula é tão gostosa que tô achando o idioma fascinante. Ô, Lígia, muito obrigada. Fico feliz por isso. Ó, muito legal. Ela falou, verbos modais são dois verbos na mesma frase? Legal. Isso aí. Tem a ver. Dois verbos na mesma frase. Oliveira já veio com a música. Verbo modal infinitivo no final. Indica modo? Isso, indica modo. Então, os verbos modais, como a Oliveira disse e como a Lígia também falou, são verbos que indicam, que expressam sugestão, possibilidade, ordem, recomendações, desejos e pedidos. Ou seja, eles são verbos auxiliares. Eles não são verbos principais. Eles não têm a função principal em uma oração, mas são verbos auxiliares. Isso é muito importante, tá? Ou seja, se ele está auxiliando, ele auxilia um outro verbo principal. Por isso que é o que a Lígia falou, dois verbos na mesma frase. Como que é a estrutura? A gente tem o sujeito, depois a gente tem o verbo modal conjugado, e a gente tem o verbo principal no infinitivo no final, que foi o que o Oliveira falou aqui. Hauptverb é a palavra em alemão. Das Hauptverb é para o verbo principal, tá? Aqui das Modalverb. Im Infinitiv am Ende. Zum Beispiel, um exemplo. Sie können aber toll Ski fahren. Sim, essa palavra aqui, ski, em alemão a gente não fala esqui, a gente fala Ski. Ski. Sie können aber toll Ski fahren, certo? Você consegue esquiar muito bem. Nossa, você consegue esquiar. Consegue esquiar. Olha, dois verbos aí. Conseguir e esquiar. Você pode esquiar. E aqui a gente tem o verbo fahren, que é o verbo principal. O verbo fahren é o verbo ir. Só que sempre no sentido de que está indo com um veículo, né? Está indo de forma automatizada. Enfim, indo com um veículo. Eu e as palavras em português, nossa. E como a gente consegue ver, ele é um verbo principal e tá o quê? No infinitivo, não está conjugado e no final da oração. Se vocês pararem para perceber, em português é a mesma coisa. Você consegue estar conjugado e esquiar
está no infinitivo. A única diferença é que, em português, o verbo principal não está no infinitivo no final, mas está no infinitivo. Você consegue esquiar. Eu gosto de comer. Eu preciso fazer. Em português, gramaticalmente falando correto. Se tiver próprio de português aqui, já pode me ajudar. Mas, pelo menos o que eu vejo aqui em Portugal e gramaticalmente correto, seria eu preciso de. Tá? O verbo precisar precisa de uma preposição. Então, seria eu preciso de fazer algo. Sei que isso é muito estranho para nós brasileiros, mas é a forma correta. E a gente tem aqui um outro exemplo. Du kannst wirklich sehr gut Gitarre spielen. Du kannst wirklich sehr gut Gitarre spielen. Você consegue, você sabe tocar realmente muito bem violão. Você sabe tocar violão realmente muito bem. Você sabe tocar, ó, que a gente acabou de falar. O verbo saber aqui, que é o verbo modal, você pode, você consegue, está conjugado. Já o verbo tocar, spielen, tá no infinitivo e no final da oração. Eu vou exemplificar aqui o que o Oliveira falou do verbo modal infinitivo no final. Eu vou mostrar para vocês algo que eu, enquanto professora, fiz para ajudar os meus alunos a aprenderem isso, tá bom? Então, é a minha vergonha sendo exposta aqui na internet, ao vivo e tudo mais, mas vocês precisam ver. Foi um Reels que eu fiz, não sei se vocês conseguem ver. Verbo modal infinitivo deixa eu dar no final. Atualizada aqui para vocês conseguirem ouvir do início. Uau! Hoje eu estou aqui para cantar para vocês o rap do modal. Você conhece? Verbo modal infinitivo no final. Verbo modal infinitivo no final. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o som, então me falem, por favor, mas E aí, pessoal, hoje eu tô aqui para contar para vocês o rap do modal. Você conhece? Verbo modal infinitivo no final. Verbo modal infinitivo no final. Esse tchuc, que lindo é meu disco de vinil sendo tocado, tá bom? Então, não sei se vocês já conheciam esse rap, mas o rap é esse. Se você estiver em casa, canta comigo, por favor. Eu tô aqui ao vivo, pagando mico pra caramba, então eu mereço essa sua ajuda, tá? Faz comigo em casa. Verbo modal infinitivo no final. Verbo modal infinitivo no final. Só mais uma vez para eu garantir que de fato você aprendeu isso. Essa é a regra dos verbos modais, nunca mais você vai se esquecer, beleza? Então vamos lá. Verbo modal infinitivo no final. Verbo modal infinitivo no final. Certo? Nunca mais você vai esquecer disso. Essa é a regra. A gente precisa sempre colocar o verbo modal conjugado, mas o verbo principal no infinitivo e no final da oração. Beleza? Então, a gente tem a definição aqui. Como eu já falei, os verbos modais são verbos auxiliares que eles indicam o modo, ou seja, a forma como uma ação verbal é realizada. E no indicativo subjuntivo, né, que no caso é o nosso conjuntivo, e no imperativo. São usados para expressar uma ideia particular, uma ideia específica. Saber, poder, dever, conseguir, sempre acompanham um verbo principal que está sempre no infinitivo e no final da oração. A gente começa, então, com o verbo können. Peraí, a gente tem aqui, os verbos modais em alemão, que são können, mögen, möchten. Tem um asterisco aqui, eu vou explicar o porquê, vocês vão entender. Porque o möchten, ele é o conjuntivo 2 do verbo mögen, ele é um conjuntivo 2 do verbo mögen. O mögen significa gostar. Já o möchten dá a ideia de gostaria, certo? Mögen e möchten. Wollen, que significa querer. Müssen, que dá a ideia de uma obrigação, ter que, tenho que. Dürfen, significa ter a permissão para algo. Poder. Eu posso ir ao banheiro? A gente não fala kann ich auf die Toilette gehen? E sim, darf ich auf die Toilette gehen? Posso e tenho a permissão para ir ao banheiro? Sollen, que significa você deveria, mas no sentido de, ou melhor, deve, no sentido de sugestão, certo? Sempre na ideia de sugestão aqui, o sollen. Beleza? Tranquilo até aqui? Deixa eu ver. Lígia falou, a fonética deste idioma é maravilhosa. Até eu, que nunca estudei, estou compreendendo super bem. Essa didática é excelente. Amei a musiquinha, decorei já. Ai, que bom. Fico feliz por isso. Verbo modal infinitivo no final, com ritmo de rap. Tô repetindo aqui. Perfeito. Então, vamos começar com o verbo können.
O verbo können, ele tem 3 ideias, mais ou menos. A gente pode utilizar como Erlaubnis oder Verbot, que é uma ideia de permissão ou proibição. Como, por exemplo, du kannst hier nicht parken. Es ist verboten. Você não pode estacionar aqui. É proibido. Assim como o verbo dürfen, tá? Isso é semelhante aqui. Unser Sohn kann heute Computer spielen. Nosso filho pode jogar computador hoje. Ich habe es ihm erlaubt. Eu o permiti. Eu lhe permiti. A gente também pode utilizar o verbo können para indicar a Fähigkeit oder Unfähigkeit, a capacidade ou a incapacidade, que é muito, muito, muito utilizado. Se você fala inglês, o verbo können parece muito com o can do inglês, tá? I can do something, I can... Então, als Fähigkeit oder Unfähigkeit und Unfähigkeit, Entschuldigung. Por exemplo, sie kann nicht gut kochen. Ela não sabe, ela não consegue, ela não sabe cozinhar bem. Ela não tem a capacidade de ser uma boa cozinheira. Ela não sabe cozinhar bem. Então, a gente utiliza o verbo können aqui para isso também. Ich kann Klavier spielen. Eu sei tocar piano. Então, você percebe que a tradução do verbo können soa como um eu sei tocar, ela não sabe cozinhar. Pode ser tanto saber, como conseguir, como poder. Mas sempre dando essa ideia aqui, nesse caso, de ter a capacidade para fazer algo. Ich kann Deutsch sprechen. Ich kann Deutsch sprechen. Eu sei falar alemão. No caso dessa frase, ich kann Deutsch sprechen, muitas pessoas falam ich kann Deutsch sem o sprechen. Por quê? Porque já está subentendido que o verbo principal ali é o verbo sprechen. Então, por isso que se fala, muitas vezes vocês podem ouvir, ich kann Deutsch. No caso aqui do Klavier, a mesma coisa. Já vi vários casos da pessoa falar, ich kann Klavier. Ich kann Klavier. Por quê? Está subentendido que é Klavier spielen. Na oralidade, muitas vezes as pessoas falam assim, tá? Como se tivesse o verbo já subentendido. Ich mache das gut oder nicht gut. Essa é a ideia. Você faz algo bem ou não faz algo tão bem. A gente também pode utilizar o verbo können como uma possibilidade, Möglichkeit, oder Unmöglichkeit, impossibilidade. Como, por exemplo, du kannst nicht immer gewinnen. Você nem sempre pode ganhar. Nem sempre você pode ganhar. Então, du kannst nicht immer gewinnen. Das ist das Leben, essa é a vida. Menschen können nicht fliegen. Então, os homens, os seres humanos, não podem voar, não conseguem voar. É impossível para a gente voar. Pelo menos não abrindo os nossos braços e voando como os pássaros. Voar para a gente só rola com um avião e tudo mais. Max kann mit meinem Auto fahren. Max pode, ele, no caso, também é muito parecido com essa questão de permissão aqui. Ele pode dirigir com o meu carro. É uma possibilidade para Max. Eu poderia falar, Max kann nicht mit meinem Auto fahren. Ele não pode dirigir com o meu carro. Ele pode dirigir com outro carro, mas com o meu ele pode. Ou, ele pode dirigir com outro carro, mas com o meu ele não pode. Nesse caso aqui, ele pode. Ele tem essa permissão, é possível para ele dirigir com o meu carro, certo? E, ou seja, como eu falei, es ist möglich oder unmöglich. É possível ou é impossível, certo? Então, vamos ver agora a conjugação do verbo können, porque a gente viu aqui, o verbo no infinitivo é o können, mas chega aqui, tá kannst, depois kann, que é isso? Que loucura é essa? O verbo können, e estou só fazendo a reflexão, todos os verbos modais, eles são meio que verbos irregulares. Então, eles vão ter uma estrutura, né, uma conjugação diferente. E como é que vai funcionar a irregularidade nos verbos modais? Isso é muito importante. A gente não vai trabalhar apenas, tem uma aula específica somente para verbos irregulares, mas eu já estou falando aqui um pouquinho sobre os verbos irregulares aqui. Então, como é que funciona a irregularidade dos verbos em alemão? A gente tem alguns tipos. Eu não sei de qual aqui agora, tenho que parar e pensar, mas a gente tem alguns tipos de irregularidade. Como, por exemplo, o verbo sein, que é o verbo ser ou estar, ele é um verbo cuja cada pessoa em alemão é extremamente irregular. Todo mundo é irregular. Eu vou até colocar aqui ele nos comentários para vocês verem. O verbo é sein, no chat, né, na verdade. Então a gente fala ich bin. Vou abrir um slide aqui extra só para mostrar para vocês como é que funciona o verbo sein. Então,
Esse aqui é o verbo sein, que é o verbo ser ou estar, né? Então a gente já sabe que esses tipos de verbos, quando falamos ser da pessoa, ele é muito complexo, né? Du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Ou seja, ele é um verbo extremamente irregular, porque todo mundo aqui é diferente. A raiz do verbo, a gente já trabalhou sobre conjugação verbal, principalmente conjugação de verbos regulares, que foi na aula do dia 8. Expliquei tintim por tintim como conjugar um verbo em alemão. A gente vê que a raiz do verbo aqui é o sei, e fica todo mundo aqui. Bin, bist, ist, sind, seid, sind. Ganz verrückt, muito louco, tudo diferente. Então, essa é uma forma de irregularidade dos verbos em alemão. A gente tem outras formas, que são, por exemplo, com o verbo, vou botar aqui o verbo lesen, por exemplo. Lesen é o verbo ler. Quando a gente conjuga o verbo lesen, fica ich lese, du liest, sie, es liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Então, esses verbos aqui tem a irregularidade na segunda e na terceira pessoa do singular. Então, a gente consegue ver aqui. O que acontece com os verbos modais? Eles também têm uma irregularidade. Mas como é que funciona a irregularidade dos verbos modais? É o que a gente vai ver aqui agora. Certo? Então, com o verbo können, a gente tem aqui os sujeitos. Então, como é que funciona? Ich kann, é o verbo können, mas é ich kann, du kannst, sie, es kann. Na verdade, eu falei que tinham vários, mas são 3 formas de irregularidade na língua alemã. A primeira forma é com a irregularidade total, que é o caso aqui do verbo sein, né? Todas as pessoas são diferentes. A segunda forma é quando a irregularidade acontece apenas na segunda e na terceira pessoa do singular, que é o caso aqui do verbo lesen. E a terceira é o que está acontecendo aqui com o verbo können, em que a irregularidade acontece na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular. Com todos os verbos modais será assim. Todos os verbos modais terão as 3 primeiras pessoas diferentes, tá? E já uma dica, vocês conseguem perceber que a base é a mesma para todos eles. Além disso, uma outra observação que a gente consegue fazer é que o verbo, a primeira e a terceira pessoa também são iguais. Sempre vai ser assim com os verbos modais. Gente, hoje está sendo o dia das rimas. Estou fazendo altas rimas aqui. Mas sempre vai ser assim que vai funcionar, tá bom? Com os verbos modais. Então, ich kann, du kannst, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Certo? É assim que funciona com o verbo können em alemão. Nossa, a gaivota tá louca aqui, mas tudo bem. Agora, a gente vai para outro verbo. Nós vamos agora, então, para o verbo mögen. Cheguei muito tarde, mas estou assistindo 2 vezes. Certo, Lari? Fique tranquila, não se preocupe. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Mesmo que seja do que você viu lá atrás. Pode falar. Então, vamos para o verbo mögen. O verbo mögen é o verbo gostar, tá bom? Gostar. Então, quando a gente quer falar eu gosto de chocolate, ich mag Schokolade, eu gosto de sorvete, ich mag Eis. Gostar é o verbo mögen. Mas ele também funciona como verbo modal, tá? Ele dá a ideia para expressar um desejo no conjuntivo 2. Quando a gente fala, por exemplo, o verbo expressar o desejo com o verbo mögen acontece apenas quando a gente está utilizando o conjuntivo 2. Conjuntivo 2 é como se fosse o nosso subjuntivo também, tá? Então, eu gostaria, ich möchte noch einmal jung sein. Eu gostaria de ser jovem de novo. Então, aqui, com o conjuntivo 2, ele traz essa ideia. Mas sem o conjuntivo 2, ele dá a ideia de gostar de algo também, certo? Então, isso é muito importante, gostar de algo. Isso é muito importante da gente levar em consideração. Então, como eu falei, ele expressa Vorliebe und Ablehnung. O verbo mögen, ele expressa Vorliebe, que é uma preferência, ou da und Ablehnung, que é quando você
que rejeita alguma coisa, quando você quer negar alguma coisa, tá? Na maioria das vezes ele funciona como um verbo cheio, um verbo principal, sem ter um verbo auxiliar. Isso é muito importante levar em consideração quando a gente fala do verbo mögen. Como eu falei, Sie mag Orangensaft mit einem Akkusativ-Objekt verbunden. Ele está conectado com um objeto no acusativo. Você gosta de quê? Ela gosta de quê? Ou do quê? De suco de laranja, tá? Orangensaft. Vale a pena a gente relembrar aqui que a gente não fala sie mag, nada de mag. É como se fosse um K. Sie mag. Orangensaft. Ou seja, depois do verbo mögen, a gente vai utilizar um complemento no acusativo. Um outro exemplo, ich mag seine Anwesenheit nicht. Eu não gosto da presença dele. Pesado isso aqui, né? Mas ich mag seine Anwesenheit nicht. É a outra, ele está expressando uma recusa ou expressando uma preferência. A gente também pode utilizar ich mag dich nicht. Eu gosto de você, eu não gosto de você. Ich mag Musik, por exemplo. E o verbo mögen também pode expressar a ideia de que você gosta de fazer algo. Então, ich mag klettern. Eu gosto de escalar. Ou que você não gosta de algo. Ich mag nicht ins Südtirol fahren. Eu não gosto de ir para o sul, para Südtirol, que é uma cidade. Certo? Então, esse aqui é o verbo mögen. Mas ele traz a ideia de expressar um desejo apenas quando ele está na sua forma do conjuntivo segundo, que é quando a gente está falando dele como o verbo möchten, que a gente vai falar também o möchten, tá? O verbozinho que as aulas têm que escutar de pronunciar. Vamos ver a conjugação, então, do verbo mögen. Como eu falei para vocês, ele é um verbo que tem a sua... Todos os verbos modais, eles têm essa questão da irregularidade, né? Então, a gente fala o quê? Ich mag, du magst, sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Certo? Que é... Cadê? Como? Aqui a gente tem essa marcação, mostrando que a primeira e a terceira pessoa são iguais. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar, então. Como eu falei para vocês, a gente tem o verbo möchten, certo? O verbo möchten. Como que funciona o verbo möchten? Ele é o conjuntivo 2. Muitas pessoas não sabem disso. Mas o verbo möchten é o conjuntivo 2 do verbo mögen. Tá? Isso é muito importante. Não é um verbo à parte, mas é o conjuntivo 2 do verbo mögen. Vamos lá ver o verbo möchten. Para quem não estava aqui nas aulas de pronúncia, fez no mês de junho, o mês todinho só sobre pronúncia, a gente pronuncia esse umlaut aqui, o com trema, fazendo boca de O, som de E. Então a gente fala möchten. O, só o O e depois o E. Então, möchten. A gente também trabalhou esse CH aqui. Ele é conjuntivo 2 do verbo mögen, certo? E ele também é da ideia de... Ele expressa desejos, mas de forma educada, de forma höflich, educada. Renan falou sobre a conjugação dos verbos. Então, Renan, eu falei um pouquinho no início da aula que os verbos... Acabei de falar sobre 3 tipos de irregularidades dos verbos. Uma em que... Deixa eu mostrar aqui rapidinho. A irregularidade é que todos os verbos são... Todas as pessoas aqui são irregulares, tá? Com o verbo ser ou estar. Uma outra irregularidade que acontece apenas na segunda e na terceira pessoa do singular. Então, o verbo era lesen, virou aqui do list, list. E a irregularidade que acontece com os verbos modais. Com os verbos modais, a primeira, a segunda e a terceira pessoa serão irregulares. Então, a gente tem o verbo no infinitivo sendo mögen, mas na primeira pessoa vai ser ich mag. A segunda pessoa vai ser du magst. A terceira pessoa mag. Ou sie oder es mag. Ele ou ela no neutro, mag. E entendendo que a primeira e a terceira pessoa serão iguais. Quando a gente está falando da conjugação verbal dos verbos modais. Certo? Espero que eu tenha ajudado. Então, o verbo möchten, como eu falei, ele é o conjuntivo 2 do verbo mögen, da ideia de expressa um desejo de uma forma educada. Tá faltando só um F aqui, höflich. Então, ich möchte einen Kaffee trinken. Bitte. O bitte pode estar em vários lugares. A gente poderia falar, ich möchte bitte einen Kaffee trinken.
Vocês viram que eu coloquei o Kaffee entre parênteses. Desculpa, o trinken entre parênteses. Trinken é o verbo beber. Então, eu poderia simplesmente falar, ich möchte einen Kaffee. Já subentende-se que você quer fazer com Kaffee? Beber, né? Ich möchte bitte einen Kaffee. Gostaria de beber tomar um café, por favor. Deu certo, não foi? Gerne. Então, ich möchte bitte mit dir sprechen. Eu gostaria de falar com você. Ich möchte o quê, meu Deus? Ich möchte gerne ein Brot haben. Gostaria muito de ter pão. Então, a gente utiliza o möchten para fazer pedidos. Normalmente, para fazer pedidos em alemão, tá? Muito importante isso aqui. E aí, nós temos o verbo. A conjugação aqui. Verbo möchten. Ich möchte. Du möchtest. Sie, es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie möchten. Se vocês pararem para analisar, esse é o único verbo que não é irregular. A única coisa que ele tem em comum, ou melhor, ele só é irregular na terceira pessoa, né? Porque normalmente na terceira pessoa recebe um T. A única coisa que ele tem em comum aqui com os outros é que o primeiro e o terceiro são iguais, tá? Mas a raiz aqui para todos é ser möchte. Ich möchte, tenta falar em casa aí comigo, repete comigo em casa. Ich möchte, du möchtest, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Certo? Tranquilo? Suave na nave? Vamos lá. A gente tem o verbo wollen. Wollen. Que não é o vôlei, mas é o wollen. Certo? O verbo wollen, ele expressa desejo, vontade e intenção, que é o verbo querer. Então, se você mora na Alemanha, na Áustria, na Suíça, por favor, pelo amor de Deus, se você está indo para lá, nunca fale que você quer alguma coisa quando você está pedindo um serviço de alguém. Por exemplo, se você vai ao açougue, né, ao talho, Metzgerei, ou na Bäckerei, na padaria, você fala assim, ich will ein Brot. Ou na cafeteria, ich will einen Kaffee. É meio que tipo, eu quero um pão, eu quero um café. Tipo, é sua obrigação me dar um pão, me dar um café. Por favor, não façam isso. Não façam isso de jeito nenhum. Eu parei até para analisar sobre como eu tenho falado aqui em Portugal. Porque eu fui ao talho e falei, eu quero. Aí eu falei, por favor. E não, eu gostaria, né? Mas tudo bem. Muitas vezes a gente quer falar assim, eu quero. Mas tem que ter muito cuidado. Principalmente na língua alemã, eles dão essa ideia de quando você fala eu quero, soa muito rude. Então, ich will nach Deutschland umziehen. Então, seu desejo, a sua vontade é, tipo, você pode falar para alguém, expressar a sua vontade, mas não fazer um pedido usando o verbo wollen, tá? Então, eu quero me mudar para a Alemanha. Quero me mudar para a Alemanha. Ich habe den Wunsch, nach Deutschland umzuziehen. Eu tenho o desejo de me mudar para a Alemanha. Sie wollen ein neues Auto kaufen. Você quer, ou eles querem, comprar um novo carro. Sie planen ein neues Auto zu kaufen. Eles estão planejando comprar um novo carro. Também a gente pode utilizar o verbo wollen como se a gente estivesse se recusando a fazer algo. Com que é o sich weigern, que é quando você se nega a fazer alguma coisa. Ou seja, da ideia aqui, mit verneinen, com a negação. Normalmente a gente utiliza com a negação, tá? Ich will nicht in die Schule gehen. Isso aqui é algo muito clássico das crianças falarem. Mama, ich will nicht in die Schule gehen. Então, Kind, das keine Lust auf die Schule hat. Vou botar uma vírgula aqui. Então, a criança que não tá afim de ir para a escola, certo? Esse aqui também é uma possibilidade para a gente utilizar o verbo wollen. Jens will nicht nach Berlin fahren. Jens não quer ir para Berlim. Hat andere Pläne oder hat keine Lust. Ele tem outros planos ou ele não está afim. Então, por isso que a gente pode utilizar o will, o verbo wollen, nesses casos aqui também, certo? O verbo wollen conjugando. Deixa eu ver, Oliveira. Mas eu particularmente acho que nunca devemos pedir para alguém, algo para alguém, seja na padaria, em qualquer lugar, sem que antes falemos, por favor, por gentileza. Eu concordo, com certeza. Com certeza. Ninguém é escravo de ninguém, nem serviçal de ninguém, né?
Então, mas só fica a questão, Oliveira, que mesmo você utilizando bitte aqui com o verbo wollen em alemão, ainda assim soa rude. Então, por isso que o ideal é você utilizar o verbo möchten. Ich möchte bitte, mesmo utilizando o möchten, que já dá a ideia de ser mais educado, ainda assim utilizando o bitte, certo? Então, como vocês já viram, é ich will. Então, muitos alunos que falam inglês têm dificuldade. Eles pensam I will, que é o futuro. Não, não é I will futuro. É ich will, que é eu quero. É diferente, tá? Ich will, du willst, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen, certo? Como a gente consegue ver aqui, a irregularidade na primeira, na segunda e na terceira pessoa, pessoas do singular. Então, a gente tem o verbo sollen. O verbo sollen, nossa, a gente vai sendo embora. A gente utiliza o verbo sollen para dar uma recomendação, Empfehlung, recomendação. Como, por exemplo, letzte Woche habe ich ein tolles Buch gelesen. Du solltest es auch lesen. Semana passada eu li um livro muito legal. Você também deveria lê-lo. A gente também utiliza o verbo sollen. Esse aqui é muito importante, porque muita gente está na Alemanha ou está indo para a Alemanha e não sabe disso. Eu não sabia, só descobri isso quando eu fui para a Alemanha. E quando eu ouvi isso, eu falei, que interessante. Quando eu estudei isso, eu não sabia. Mas você pode, quando você quer fazer alguma coisa por alguém, quando você quer fazer uma pergunta. Então, por exemplo, soll ich dir einen Kaffee machen? Posso te fazer um café? É esse aqui, o soll. Os alemães utilizam muito isso, ao invés de möchten Sie einen Kaffee? Isso é muito importante, porque na Alemanha, para eles é sim ou não. Não existe esse meio termo. Muitas vezes a gente quer falar assim, você quer um cafezinho? Aí por educação você fala, não, muito obrigada. Para quê? Porque a pessoa insiste e fala, não, mas só uma xícarazinha? Só uma chávenazinha? Não, muito obrigada, não tenho interesse. Só um pouquinho. Tudo bem, já que você insiste. Na Alemanha não vai falar isso, tá? Na Alemanha é sim ou não. Aqui, tipo, a palavra do crente é sim, sim, não, não. Que passa disso é procedência maligna. Então, em alemão é a mesma coisa. Você quer uma xícara de café? Quero. Então, beleza, vou fazer. Quer uma xícara de café? Não? Tudo bem. A pessoa não vai insistir com você. Então, muitas vezes as pessoas acham que os alemães são mal educados por isso. Mas não, eles são diretos. Eles querem saber qual é a tua opinião. Se você não diz, então você tá em cima do muro, não sabe o que quer. Então, eu preciso saber muito bem o que quer. Então, muitas vezes, ao invés de perguntar, você quer alguma coisa? Muitos alemães já perguntam, posso fazer algo por você? Posso te trazer um café? Posso te trazer uma água? Soll ich dir ein Glas Wasser bringen? Soll ich dir einen Kaffee machen? Soll ich dir Kekse bringen, geben? Posso te dar uns biscoitinhos? Posso te dar água? O que eu faço, tá? Então, é muito utilizado com o verbo sollen aqui. O verbo sollen também serve para a gente dar conselhos. Ratschlag é a palavra alemã para conselho e não para ratos, tá? Rat é o conselho. Du sollst mehr Wasser trinken. Você deve beber mais água, mas não é dever no sentido de, tipo, o médico falando assim, você tem que beber, mas é uma recomendação. Tá, o médico não pode falar isso, mas a mãe falando assim para uma filha, um filho, ou um filho falando para aquelas mães que já estão um pouquinho mais velhas que não bebem muita água, né? Du musst mehr Wasser trinken. Não, que o sollen é fazendo essa sugestão, essa recomendação. Du sollst mehr Wasser trinken. O sollen também pode ser utilizado em caso de Aufforderungen, que é uma exigência. Então, quando um chefe quer ser exigente, mas não utilizando o imperativo, é uma outra forma de você fazer uma exigência com o sollen. Frau Meier, Sie sollen mir die Daten bis morgen schicken. Bitte. Frau Meier, você deve me entregar os dados até amanhã. Você deve me enviar os dados até amanhã, por favor. Então, Sie sollen. Ao invés de Frau Meier, me entregue os dados até amanhã, tá? Então, o sollen também serve nesse sentido. E, wenn andere Person sagt mir sagt eigentlich, es ist nicht gut oder nicht notwendig und ich erzähle das. Oder es ist gut oder notwendig und ich erzähle das. Quando outra pessoa me diz que algo é bom ou não é bom, ou necessário ou desnecessário, e eu tô contando sobre isso. Então, por exemplo, Sabine soll auch. Sabine é minha amiga, ela me fala assim, ich muss am Wochenende arbeiten, aber ich will das nicht. Eu tenho que trabalhar no final de semana, mas eu não quero fazer isso. Aí eu vou e conto para vocês. Gente, Sabine sagt mir,
Sie soll auch am Wochenende arbeiten, aber sie will nicht. Ela me falou que ela tem que trabalhar. Ao invés de utilizar o verbo müssen, a gente vai utilizar o verbo sollen. Sie soll auch am Wochenende arbeiten. Aqui é uma forma quando a gente está contando algo que alguém nos disse, certo? Der Arzt sagt, ich soll nicht rauchen. O médico disse que eu não devo fumar. Beleza? Uma outra possibilidade aqui para o verbo sollen. Então, só para a gente terminar essa aula aqui com a conjugação do verbo sollen. O verbo sollen, temos ich soll, du sollst, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Certo? Ich soll, du sollst, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt. Vou parar por aqui. Me conta aqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam o funcionamento dos verbos modais? Ó, a Lígia falou, difícil mas compreendi bem com a sua explicação perfeita. Muito obrigada, Lígia, fico feliz por isso. Gente, é a primeira vez de Lígia aqui, ela é professora de turco. Então, se vocês quiserem aprender turco com ela, tá? Ela é top, 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 top. Tschüss, Leute. Tschüss.